Assim disse o Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 22 ao 30. Era inverno em Jerusalém, e não era apenas uma informação de clima. João, que escreve com muita precisão e intenção, coloca esse detalhe ali porque o inverno tinha um peso simbólico. Era a estação do frio, da aridez, da espera. E é exatamente nessa atmosfera que um grupo de pessoas cerca Jesus no pórtico de Salomão e lança uma pergunta que carrega muito mais do que curiosidade. Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Parece uma pergunta justa, parece até razoável, mas Jesus enxerga o que está por trás dela. Não é uma busca sincera, é uma exigência embrulhada em impaciência, porque Jesus já havia respondido, não com palavras apenas, mas com obras, com curas, com ressurreições, com sinais que não deixavam espaço para dúvida. E mesmo assim, eles não creram. E aí Jesus aponta o nó real do problema. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Isso é forte e merece ficar aqui um instante, porque Jesus não está dizendo que algumas pessoas foram rejeitadas arbitrariamente por Deus, como se houvesse um decreto frio de exclusão. Ele está dizendo que ouvir a voz do pastor é uma questão de disposição interior. As ovelhas reconhecem o pastor porque existe uma relação, uma familiaridade, uma abertura. Quem fecha o coração de antemão, quem já chegou com a conclusão pronta, quem quer apenas uma confirmação para o que já decidiu não aceitar, esse não ouve. Não porque a voz não esteja soando, mas porque o coração não está sintonizado para recebê-la. E então, Jesus apresenta o outro lado, o lado das suas ovelhas. E o que ele diz sobre elas é uma das promessas mais sólidas de todo o Evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará da minha mão. Pare e ouça isso de novo. Ninguém as roubará da minha mão. Não é uma promessa condicional. Não é um se você fizer tudo certo, se você não cair, se você nunca duvidar. É uma afirmação de proteção que vem do próprio Jesus. E como se não bastasse, ele ainda acrescenta: Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Assim disse o Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 22 ao 30. Era inverno em Jerusalém, e não era apenas uma informação de clima. João, que escreve com muita precisão e intenção, coloca esse detalhe ali porque o inverno tinha um peso simbólico. Era a estação do frio, da aridez,
muita espera. E é exatamente nessa atmosfera que um grupo de pessoas cerca Jesus no pórtico de Salomão e lança uma pergunta que carrega muito mais do que curiosidade. Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Parece uma pergunta justa, parece até razoável, mas Jesus enxerga o que está por trás dela. Não é uma busca sincera, é uma exigência embrulhada em impaciência, porque Jesus já havia respondido, não com palavras apenas, mas com obras, com curas, com ressurreições, com sinais que não deixavam espaço para dúvida. E mesmo assim, eles não creram. E aí Jesus aponta o nó real do problema. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Isso é forte e merece ficar aqui um instante, porque Jesus não está dizendo que algumas pessoas foram rejeitadas arbitrariamente por Deus, como se houvesse um decreto frio de exclusão. Ele está dizendo que ouvir a voz do pastor é uma questão de disposição interior. As ovelhas reconhecem o pastor porque existe uma relação, uma familiaridade, uma abertura. Quem fecha o coração de antemão, quem já chegou com a conclusão pronta, quem quer apenas uma confirmação para o que já decidiu não aceitar, esse não ouve. Não porque a voz não esteja soando, mas porque o coração não está sintonizado para recebê-la. E então, Jesus apresenta o outro lado, o lado das suas ovelhas. E o que ele diz sobre elas é uma das promessas mais sólidas de todo o Evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará da minha mão. Pare e ouça isso de novo. Ninguém as roubará da minha mão. Não é uma promessa condicional. Não é um se você fizer tudo certo, se você não cair, se você nunca duvidar. É uma afirmação de proteção que vem do próprio Jesus. E como se não bastasse, ele ainda acrescenta: meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Você está nas mãos de Jesus, e Jesus está na mão do Pai. Isso é dupla proteção. Isso é segurança que não depende da sua força, da sua constância, da sua capacidade de se manter firme. Depende dele. E ele não solta. E então vem a frase que encerra esse trecho como um trovão. Eu e o Pai somos um. Em poucas palavras, Jesus coloca sobre a mesa toda a sua identidade. Não é apenas um profeta que fala de Deus. Não é um mensageiro que traz palavras divinas. É o próprio Deus que desceu ao inverno de Jerusalém, ao inverno da história humana, ao inverno das nossas dúvidas e incertezas, e que se fez presente no meio do nosso pórtico para dizer: eu e o Pai somos um. Quando você me vê, você vê o Pai. Quando você ouve a minha voz, é a voz de Deus que te alcança. E o que essa palavra faz com a sua vida hoje? Ela te faz uma pergunta silenciosa. Você está ouvindo a voz do pastor? Não a voz das suas ansiedades, não a voz das suas comparações, não a voz do mundo que te diz o que você precisa ser para ser aceito. A voz do pastor, aquela que é suave e ao mesmo tempo firme, aquela que te chama pelo nome e te faz sentir que você importa, aquela que não te abandona no inverno, que fica exatamente quando tudo mais parece ir embora. Hoje, seja qual for o inverno que você está atravessando, essa palavra te lembra que você está nas mãos dele. E essas mãos não soltam. Vamos orar. Senhor Jesus, hoje nós chegamos até ti, como aquelas pessoas no pórtico de Salomão, carregando perguntas, carregando incertezas, carregando os invernos que a vida nos trouxe. Mas ao contrário daqueles que te cercaram com o coração fechado, nós queremos chegar com o coração aberto, disposto a ouvir a tua voz, mesmo quando ela não diz o que esperávamos, mesmo quando ela chega por caminhos que não planejamos. Obrigado porque tu nos conheces, conheces cada ovelha pelo nome, conheces cada ferida escondida, cada dúvida que a gente tem, vergonha de confessar,
cada medo que nos faz hesitar na caminhada, e mesmo sabendo de tudo isso, tu não solta, tu não afasta, tu não rejeita. Nós declaramos hoje que somos tuas ovelhas, que queremos ouvir a tua voz, que queremos seguir os teus passos, mesmo sem entender completamente o caminho, que nos apoiamos não na nossa força, mas na certeza de que ninguém pode nos arrancar das tuas mãos. E para quem está passando por um inverno muito pesado agora, que está duvidando se ainda vale a pena continuar, que perdeu a direção e não sabe mais para onde ir, que essa palavra seja um sopro de calor. Que eles possam ouvir a tua voz hoje e lembrar que tu és maior do que qualquer coisa que tente os tirar de ti. Eu e o Pai somos um. Que esta verdade se instale fundo no coração de cada pessoa que ouviu essa meditação hoje. Amém.